pessoal, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 13.1, nós vamos ver caminho mínimo em grafos. Sempre lembrando que essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livros dos livros do Cormen e do Goodrich. Antes da gente ver o que é caminho mínimo, vamos relembrar o que é um grafo ponderado. Um grafo ponderado é um grafo em que as arestas possuem um rótulo numérico que indica o seu peso. Aqui nessa figura, a gente pode ver um exemplo de um grafo ponderado. Cada aresta nessa figura tem um determinado peso que representa uma medida genérica daquela aresta. Aqui nessa disciplina, nós estamos preocupados principalmente com o caminho mínimo, ou também chamado de caminho mais curto, de origem única. Ou seja, dada uma determinada origem, um determinado vértice, quais são os caminhos mínimos desse vértice para todos os outros vértices do grafo? Digamos que a gente queira encontrar um caminho mais curto entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Vão existir vários caminhos, várias possibilidades, sendo que algumas nem vale a pena considerar. O que a gente quer considerar aqui é o caminho mínimo ou o caminho mais curto, ou seja, o caminho ótimo. No caso, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, seria aquele caminho com a menor quilometragem. Para o problema do caminho mais curto, a gente está considerando que a gente tem um grafo orientado, um grafo em que as arestas têm direção, como no caso desse grafo que a gente está vendo aqui à direita. Esse grafo orientado também é chamado de dígrafo, e além disso, além de ser orientado, esse grafo também é ponderado, as arestas têm pesos. Ou seja, existe uma função de peso que mapeia cada aresta em um número real, indicando então o peso dessa aresta. Lembrando também que um caminho é uma sequência alternada de vértices e arestas. No caso de um grafo simples como esse aqui, um grafo que não possui arestas paralelas e nem laços, um caminho pode ser representado apenas como uma sequência de vértices. Então vamos considerar, por exemplo, esse caminho P1 aqui. Esse caminho P1, ele pode ser representado pela sequência A, B, C, D, F de vértices. Todo caminho vai ter um peso também. Esse peso é o somatório dos pesos das arestas desse caminho. Então, por exemplo, esse caminho P1, o peso dele vai ser a soma do peso da aresta AB, que é 1, a soma do peso da aresta BC, que é 3, a soma do peso da aresta CD, que é 1, e por fim a soma do peso da aresta DF, que é 5. Então, 1 mais 3 mais 1 mais 5, isso vai dar 10. Esse caminho aqui tem peso 10. A gente representa isso como W de P1, já que nós nomeamos aquele caminho de P1 como sendo 10. Existe esse outro caminho aqui. Vamos chamá-lo de P2. Então, o caminho P2, ele nesse grafo simples, ele pode ser representado por essa sequência de vértices A, E e F. Esse caminho P2, ele vai ter custo igual a 6 mais 6, ou seja, igual a 12. O que a gente pode perceber? Que mesmo que existam menos arestas em P2, o custo desse caminho é maior do que o custo do caminho de P1. Então, entre os vértices A e F, podemos dizer que o caminho mínimo é P1 e não P2.
Por essa videoaula é só, e na próxima videoaula nós vamos ver o algoritmo Dijkstra. O algoritmo Dijkstra é utilizado para encontrar o menor caminho de um determinado vértice origem para todos os outros vértices de um grafo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.